Primeira coisa que a gente precisa entender daquela questão é, o que é casamento, né? A gente sempre fala aqui sobre casamento e sempre tem gente nova, então é muito importante a gente entender que casamento bíblico envolve a união sexual. Se você está tendo uniões sexuais, mas cada um mora na sua casa, o vulgo namoro hoje em dia, você está em fornicação. Casamento bíblico é deixar pai e mãe e se unir em uma só carne. Então, a partir do momento que você vai morar com alguém e você assume uma responsabilidade pública, né? E sexual ali, você tem um casamento sendo consumado. Então, a questão civil de você ir lá fazer um papel é uma questão civil. Você pode fazer, é uma opção sua, tá? Mas isso não configura o casamento puro. Então, o casamento bíblico não é uma obrigação do casamento bíblico. Muito menos a questão de casar em templos ou fazer festas. Isso é uma questão social, que as pessoas às vezes querem, né, uma aprovação dos amigos, querem comemorar com os amigos a união. Mas o casamento se dá pela união sexual entre duas pessoas que deixam pai e mãe e se unem nessa uma só carne, que é a união sexual. Então, basicamente, a aliança bíblica do casamento é o sexo, tá? Então, se você, como a irmã falou, ela teve outros casamentos, mas aí um caseiro civil não importa. Todas as pessoas que você fez sexo, você está fazendo casamentos com elas, ainda mais se você mora com elas. Se você não está morando, você está em fornicação. Basicamente é isso, independente se você já teve um ou outro. Outro conceito importante para entender é a questão do adultério. Muitas pessoas falam, eu vivo em adultério, porque você separou do primeiro marido e tá com o outro, tá vivendo em adultério. Não existe isso de viver em adultério, tá? O que seria então viver em adultério? Se todo dia você fizer sexo com alguém, amanhã você fizer sexo com outra pessoa e fizer sexo com outra pessoa e ficar se mudando e morando com essa pessoa que você faz sexo 2 em 2 meses, você vive em adultério. Toda hora você tá cometendo adultério, certo? Agora, esse segundo casamento ou terceiro casamento não configura viver em adultério. O que acontece? Se você tem um casamento e você termina esse casamento por motivos não bíblicos, né? Porque os motivos bíblicos seriam o quê? Depravação sexual, né? Aquela questão, morte, né? Aí acabou, vai fazer um próximo casamento, então você não teria cometido adultério. Mas qualquer outro motivo, mesmo que seja um motivo justificável para nós seres humanos, biblicamente falando, a gente não estaria cometendo adultério quando se casasse de novo. Então, quando você casa de novo, ou seja, você faz um novo sexo, você está fazendo uma nova aliança, você quebra a aliança anterior. Neste momento, você cometeu o adultério. Porém, você começou um novo casamento. Nesse momento, o que você faz? Ou você ora para Deus, pede perdão pelos seus pecados, pelo pecado do divórcio, né? Porque você não conseguiu ficar com aquela pessoa que você fez um contrato de fidelidade e let it go. E aí você vai depender da misericórdia de Deus, como todas as outras pessoas que cometem pecados todos os dias. O problema é que as pessoas configuram o pecado do adultério como se fosse algo assim, nossa. Por quê? Porque, querendo ou não, o adultério, né? O adultério, o divórcio, a traição, essas coisas trazem muitas consequências pesadas para a vida de quem está passando por isso. Porém, isso é um pecado como outro qualquer que para Deus é ruim também. Para Deus é passível de condenação, no sentido de, se você ficar vivendo em iniquidade, Deus tem que ter misericórdia de você. Mas a questão é que o eleito, independente dele cometer pecados, ele é uma pessoa que está salvo pela graça, ele é uma pessoa que tem arrependimento, ele se entrega, ele tem uma culpa genuína. Então, todos os dias ele pode recomeçar. Então, você que já se divorciou por algum motivo, realmente, naquela época era algo inaceitável, que pode ser que agora não seja, mas já foi. Então, se você tenha feito isso, você se arrepende, se entrega para Deus, pede para que ele abençoe seu novo casamento e ele vai poder abençoar. Tanto é que tem muitos casamentos, segundo, terceiro, quarto casamento, que o povo enche de filho. Filhos são bênçãos, Deus dá se ele quiser. Se ele estivesse amaldiçoando tua vida, ele não daria filhos para você. Então, que história é essa de que, pronto, se divorciou, você tá amaldiçoado pro resto da vida? Deus, ele é misericordioso em sua bondade e longanimidade, principalmente com os seus eleitos, que ele trata com uma mão mais rígida, né? Porque um eleito, ele não tem o direito de ficar fazendo um monte de coisa errada, porque ele tá salvo pela graça, então ele vai sofrer muito mais consequências dos pecados que ele cometeu do que o ímpio. O ímpio peca, vive em iniquidade na maior tranquilidade, nem tem consciência sobre os pecados. Então, um eleito que peca qualquer tipo de pecado, ele sofre muito mais as consequências terrenas desse pecado, mas as consequências espirituais estão nas mãos daquele que garantiu a nossa vida espiritual. Então, quem dá fé para crer, quem perdoa os nossos pecados, quem morreu no madeiro por nós, é ele que comprou a nossa salvação. Logo, ele te deu de presente, você não tem como sustentar nem segurar. Até porque a prova diz que você peca deliberadamente, toda hora você peca, você sempre tem que voltar e se arrepender. Quando você acha que você está
fazendo as coisas certas, você vê que você tá fazendo errado, porque o ser humano tem essa incapacidade de ser correto a todo tempo. Então ele depende do Espírito Santo estar agindo na vida dele. Por isso que a gente perece da misericórdia de Deus. O tempo inteiro a gente carece disso. A gente precisa da misericórdia dele para que a nossa salvação se consuma. Que a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Que Deus é o autor e mantenedor da nossa fé, né? Da nossa salvação. Então, basicamente, sobre esse assunto de casamento, divórcio e adultério, acho que é isso. Acho que ficou bem claro para vocês agora.